Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Grande é o Senhor em nossas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia em que nós glorificaremos o nome dEle, mais um dia em que a mão dEle está estendida sobre as nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês que têm se inscrevido. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério, os teus sonhos, os teus projetos, as tuas empresas. Que Deus abençoe com as ricas bênçãos do Senhor. Amém? Hoje eu quero estar falando sobre a igreja de Sardes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A quinta carta que o Senhor manda o apóstolo João escrever a esta igreja. Eu estarei compartilhando um pouquinho dela com vocês. Amém, minhas amadas? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando as vossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 3 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Senhor Jesus, ele chega para esta igreja, ele se apresenta para esta igreja como aquele que tem os 7 espíritos de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e as 7 estrelas. A cada igreja, o Senhor, ele se apresentou, né, com as suas credenciais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus de sua divindade. Cada igreja, foram 7 cartas dirigidas à Ásia, à igreja local que estava ali. O Senhor chega para a liderança e cada igreja, o Senhor ele se apresenta com as suas credenciais da sua divindade. E ele diz, né, para os líderes, cada uma ele se apresenta de um jeito. Para Éfeso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele se apresenta como aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem na sua destra 7 estrelas. Que tem na sua destra as 7 estrelas. Né? A gente vê o Senhor chegando para Esmirna, a igreja pobre, a igreja sofrida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor ele chega e ele diz assim: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que ele é o primeiro e ele é o último. Aleluia, que ele foi morto e reviveu. Para cada igreja o Senhor se apresentou de uma maneira. Para Éfeso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a igreja que se sentia grande e poderosa, o Senhor diz: Olha, eu sou aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Vocês só estão de pé porque o meu braço está te sustentando. Aleluia. Para a igreja de Esmirna, o Senhor chega e diz: Você é pobre, você é uma igreja sofredora, você é uma igreja que está enfrentando ainda esse martírio aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas louvado seja Deus, aleluia. Eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Aleluia por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para a igreja de Pérgamo, aleluia, o Senhor chega e diz: Olha, você tolera, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os ensinadores de imoralidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tolera a idolatria, a imoralidade. Você deixa que suba aqui nos púlpitos e ensine o que querem, diga o que querem ao meu povo. Aleluia. Ele diz: Para você eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para a igreja de Pérgamo, que deixava, aleluia, ensinar o que quiser as ovelhas do Senhor, que deixava a imoralidade entrar ali dentro, que deixava que seus líderes faziam o que quisesse ali, aleluia, e dava liberdade a fazer o que quisesse. O Senhor diz: Eu me apresento para você como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, para corrigir os desvios doutrinários, aleluia, de Pérgamo. Aleluia. Havia muita heresia, muito desvio doutrinário, e o Senhor disse: Eu sou aquele que tem a espada e que vai lhe corrigir. Só a espada do Espírito pode corrigir uma igreja desse jeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Para a igreja de Tiatira, a igreja que tolerava também Jezabel, o Senhor ele chega e ele diz: Aleluia. Louvado seja Deus, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo
e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ele se apresenta para ti. Para a igreja de Tiatira, o Senhor se apresentou assim: como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Foi desse jeito que ele se apresentou para aquele povo. Aleluia! Essa igreja, ela começou a duvidar da divindade de Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então ele não poderia se apresentar de outra forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha que ser desse jeito. Aleluia, louvado seja Deus. E para a igreja de Sardes, a que nós vamos estudar agora, o Senhor, ele chega e diz: olha, você é uma igreja morta. Você, Sardes, é uma igreja morta. E quem está dizendo estas palavras a você é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Para uma igreja morta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor chega e se apresenta com 7 Espíritos de Deus. Ele diz: eu sou aquele. Louvado seja o Senhor Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Então ele se apresenta como o Espírito da plenitude da vida. Para Sardes, o Senhor se apresenta como o Espírito da plenitude da vida. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para Filadélfia, a igreja pequena na cidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus e fiel a Cristo, o Senhor ele se apresenta e ele se apresenta dizendo: aleluia, o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Aleluia. Para Filadélfia, o Senhor se apresenta desse jeito. Com aquele que é santo, ele diz: eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu sou aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Ele diz: eu me apresento para você assim. Aleluia, porque você é uma igreja fiel. Aleluia, então ele se apresenta, aleluia, como o abridor das grandes portas. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor era o abridor das grandes portas. Aleluia. E para Laodiceia, a igreja morna, Laodiceia era uma igreja morna, o Senhor ele se apresenta dizendo amém. Ele diz: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele se apresenta como um amém, a testemunha fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele, aleluia, ele se apresenta desse jeito. Ele está dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para uma igreja indiferente, ele se apresenta como autossuficiente. Ele se apresenta como o verdadeiro ideal do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tipo de igreja você é hoje? Você é a igreja de Éfeso? Você é a igreja de Esmirna? Você é a igreja de Pérgamo? Você é a igreja de Tiatira? Você é a igreja de Sardes? Filadélfia ou Laodiceia? Qual igreja você é hoje? Qual a igreja você está sendo hoje para o Senhor Jesus? Para todas o Senhor se apresentou. Mas para Sardes, na que nós vamos ler agora a carta que foi dirigida para ela, o Senhor ele diz: olha, você é morta. Você, Sardes, é uma igreja morta. E quem está falando é o 7 Espíritos de Deus. Aleluia, o 7 Espíritos de Deus. Aleluia, a plenitude da vida. Ele está dizendo: ó, você está morta, mas eu posso reviver você. Você está morta, mas eu posso dar vida. Você está morta, mas eu ainda sou o que sou. Aleluia, eu sou a plenitude da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E ele chega e ele diz: aleluia. Ao anjo da igreja, ele diz para esse líder da igreja de Sardes:
Escreve aí, João, e diz que quem está falando com ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele diz, olha, líder, eu sei a tua obra. Eu sei as tuas obras. Não adianta você se esconder, porque eu sei as tuas obras. Que tem nomes de que vives, mas você já está morto. Morto nos seus deleites, morto nas tuas vontades, nos teus pecados, na tua corrupção, na tua mentira, na tua vaidade, na tua prepotência, no teu egoísmo, na tua indivisão. Pessoas que não dividem com nada, é individualista. Não é morto na sua individualidade. Você é morto, você já está morto. Você diz que é, mas você não é nada mais. Porque eu sei as tuas obras. E quem está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele diz, ser vigilante. E confirma. Deixa de ser autoconfiante. Excesso de confiança. Excesso de que tudo pode, tudo faz. Não precisa mais de ninguém. Tem de ser vigilante. Porque você já está morto. Vigia. Se examina. Vê onde foi que você caiu, porque eu quero te dar vida, o Senhor está dizendo. Ele ser vigilante e confirma o restante. Que estava para morrer, ele disse, olha, tem muita gente que vai morrer. Tem outros que já estão mortos nos seus pecados. Ele disse, sabe por quê? O Senhor disse, sabe por quê que vão morrer? Tem muitos que vão morrer. Ele só já morreu um pouco, mas vai morrer mais. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, já morreu tanta gente. Já morreu fisicamente, já morreu espiritualmente. E vai morrer mais, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor falando para a igreja de Sardes. Ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Ele diz, tu se esqueceu, aleluia, do que você recebeu, do que você ouviu, aleluia, do que você tinha que guardar e que você tinha que se arrepender. Você se esqueceu, se arrepende. Senão eu virei. Se não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Ele disse, lembra-te, pois, do que tens recebido. O Senhor colocou a vinha na tua mão. O Senhor colocou o rebanho na tua mão. O Senhor colocou uma obra gloriosa que foi formada na cruz do Calvário, na mão, na sua mão. E você tem deixado o povo morrer espiritualmente. Você tem deixado muitos morrerem, até mesmo fisicamente, ir para o inferno com seus ensinos mentirosos, com as suas doutrinas mentirosas. E o Senhor está dizendo, se arrepende, lembra-te do que eu coloquei na tua mão, lembra do que eu te falei, se arrepende. Porque senão eu vou vir sobre ti como um ladrão. E você não vai saber a que horas eu vou vir. O Senhor não sabe, você não sabe a que horas o Senhor vai bater na tua porta e vai te dizer, venha, para um acerto de conta. Você pode morrer hoje e perecer, ir para o inferno, porque morreu, acabou. O Senhor está dando a oportunidade hoje de se arrepender hoje. O Senhor não escreveu essas 7 cartas para os membros, não. O Senhor escreveu para a liderança, para os pastores que estavam corrompidos ali. 2 igrejas eram boas, 2 eram má. E 3 daquelas igrejas eram partes boas e partes más. Havia misturas ali. Jezabel podia ensinar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, podia fazer o que quisesse.
Outros podiam subir no altar e pregar o que quisesse, o pastor não estava nem aí, o líder daquela igreja não estava, mas o Senhor se apresentou a cada uma delas. E o Senhor se apresentou com as suas características, com as suas credenciais, da sua divindade, mostrando que era Ele quem estava falando ali com cada um deles. A cada um o Senhor se apresentou de uma maneira. O Senhor dando oportunidade e dizendo o porquê Ele ia castigar. O Senhor, Ele diz, aleluia, a mim e a você, quando Ele nos exorta, quando Ele nos corrige, Ele diz o porquê. Então se arrepende hoje. Você que é pastor, você que é pastora, você que toma conta de igreja, você que toma conta de vida, não é brincadeira. Cuidado com o dízimo que você pega. Cuidado com a palavra que você ministra. Cuidado com o que você ensina à tua igreja, a maneira que ela anda, a maneira que ela se comporta, a maneira que ela se veste. Aleluia, ela reflete em você. Se você é um pastor carnal, a tua igreja será carnal. Se você é um pastor espiritual, a tua igreja será espiritual. Se você tem temor de Deus em cobrir o teu corpo, a tua igreja, os teus membros vão também cobrir o teu corpo, vão entender que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas se tu não tem temor de Deus e gosta de andar nua ou nua, a tua igreja vai andar nua porque ela reflete você. Você é o espelho dela. Você é o espelho da tua igreja, você é o espelho do teu rebanho. Se você gosta de ler a Bíblia, a tua igreja, os teus membros vão gostar de estudar a palavra de Deus. Mas se você é um pastor, uma pastora preguiçosa, negligente, não tem temor, as tuas ovelhas não vão aprender a meditar na palavra de Deus. Vão ser crente oba-oba e vão estar morrendo e vão estar perecendo e vão estar indo para o inferno. E o Senhor vai pedir conta a você de cada vida. Você está em cima de uma grande obra, você está fazendo uma grande obra, tem uma grande obra nas tuas mãos e você não pode parar, mas não é para fazer da igreja do Senhor boate, não é para fazer da igreja do Senhor cabaré, não é para fazer da igreja do Senhor mundana, é uma igreja mundana, é para fazer do templo do Senhor casa de oração, templo e morada do Espírito Santo, onde o crente ele entra morto, ele sai vivo, onde o visitante entra morto e sai vivo, onde ele entra cheio do pecado e sai liberto, onde Satanás ele não pode entrar, porque ele vê o Espírito de Deus dentro da igreja que você toma conta. A igreja que você toma conta tem que ter o Espírito de Deus nela. O Espírito que corrige, que exorta. O Espírito que dá vida eterna, que levanta, que confronta, que faz você se envergonhar do teu pecado, da tua nudez. A igreja que você lidera tem que ter o Espírito de Deus nela. O Senhor se apresenta para a igreja de Sardes dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João diz, aleluia, que quem está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aleluia, e as 7 estrelas, aleluia. O que você tem ensinado para a tua igreja? O que é que você tem ensinado para o teu rebanho? O que é que você tem para dizer diante do Eterno quando você se encontrar com Ele? O Senhor ele diz, olha, muitos já morreram e muitos vão morrer, aleluia, se arrepende, aleluia, porque senão eu venho de surpresa como um ladrão na noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, e você não sabe a que hora é que eu venho encontrar contigo. E aqui o Senhor não está falando para os membros, aqui o Senhor está falando para os pastores. E o Senhor está dizendo, aleluia, o ano todo o Senhor foi dando sinais esse ano. Sinais o tempo todo da volta dele. Mas a igreja do Senhor, a maioria dos líderes estão dormindo em cima do altar, dormindo espiritualmente, já se corromperam.
Não é mais o Espírito Santo quem fala, porque não pode mais falar sobre o pecado para não afligir ninguém. Tem que dar palavra boa, tem que fazer massagem no povo, enquanto o povo está morrendo, com o seu pecado estão perecendo. Porque chega na igreja e vê a igreja igual ao mundo cá fora. Como eu tenho escutado muitos dizer que não vai para a igreja, porque a maioria das igrejas, o mundo está lá dentro. Tem saudade das igrejas do ano, da época do ano 90, dos anos 90, que o povo se vestia, o povo pregava a verdade, o povo vivia a verdade, o povo morria pela palavra de Deus. Crente era crente, ímpio era ímpio. Havia uma diferença do que servia e daqueles que não servia, e hoje não tem mais diferença nenhuma. São poucos os que não têm se corrompidos. Isso ele chega e ele diz: lembra-te, pois, do que tem recebido. Deus colocou a vinha dele na tua mão. E ouvido e guardado. Agora o Senhor diz: se arrepende, porque eu ainda estou dando uma oportunidade, estou te dando chance de você se arrepender. Para que eu não venha de surpresa para você. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. O Senhor disse: nessa igreja tem alguns que não se contaminaram. Em toda a igreja do Senhor, na terra hoje, que os líderes têm se corrompido. Tem os remanescentes, aqueles que não se contaminaram. Aqueles que não se enveredaram pelo caminho do pecado, pelo caminho de Caim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor diz: também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Aleluia. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O Senhor diz: não sujaram as tuas vestes, não mancharam, não contaminaram, e andarão comigo, porque são dignas disso, de ser vestidas de vestes brancas. Não se contamine, não se misture. Fuja. Se o seu pastor, ele mente, se o teu pastor não é santo, se o teu pastor é egoísta, se o teu pastor é um trapaceiro, deixa ele com Deus. Mas você vai viver a verdade de Deus. Deus vai tomar conta, Deus vai pedir conta nas mãos dele do que ele tem feito em cima do altar. Ele vive arrotando em cima do altar que ele manda, que ele pode, que ele faz, mas ele não pode, ele não manda, ele não faz. Quem faz tudo é o Senhor. E Deus vai pedir conta a ele de todas as vidas que passaram por este lugar. Mas você não se contamine, não se misture, não se enverede por caminho errado. Aleluia, porque o Senhor te vestirá de vestes brancas. Aleluia, o teu nome continuará escrito no livro da vida. Ele diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ele disse: ao que vencer, está no meio desta igreja. A igreja é suja. A igreja é mundana. O altar está rachado. Mas o Senhor diz: você não precisa sair de lá. Continua congregando. Você só não pode se misturar. Você não pode parar de congregar. Mas você não pode também se misturar. Não se mistura. Continua, porque o Senhor está vendo tudo. E Ele diz: quando eu voltar, aleluia, você andará comigo vestida de branco, e eu jamais riscarei o teu nome do livro da vida. Jamais riscarei o teu nome do livro da vida, porque o Senhor, Ele disse: eu sei que nessa igreja de Sardes tem alguns que não se contaminaram. Então não precisou ninguém sair para um lugar e para outro. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe o teu caráter. Jesus te conhece. Então você não precisa sair aqui e acolá. Você só precisa continuar na posição que o Senhor te chamou e te colocou. Ele diz: aleluia. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus disse: eu vou confessar o teu nome. O Espírito Santo disse: eu vou confessar o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então continua perseverando. Continua perseverando. A Bíblia diz: quem é sujo se suje mais, mas quem é limpo se limpe mais.
Se o altar está podre, se o altar está rachado, deixa ele lá com Deus. Tu não precisa sair falando, tu não precisa sair apontando, tu não precisa sair dizendo quem ele é. Deixa, ele é o espelho da igreja. E todos que chegarem vão ver, aleluia, as falhas, aleluia dele, aleluia, em cima daquele altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o espelho reflete a imagem de quem nós somos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele foi levantado e ele é o espelho daquele lugar. Mas se ele não brilha mais naquele lugar, se ele não deixa o Espírito Santo dentro dele brilhar mais naquele lugar, você fica na posição que o Senhor te chamou. Que tu serás vestida de vestes brancas e o teu nome jamais será riscado do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você tem ouvido? Então, escute. Escute o que o Senhor tem falado na manhã desse dia. Escute o que o Senhor tem falado através da palavra dele na manhã desse dia. Preste atenção na palavra de Deus. Medita neste livro sagrado. Baseia a tua vida neste livro aqui. Se você andar, aleluia, meditando na palavra de Deus, você tem vida eterna. Mas se você se afastar desta palavra, deste caminho aqui, você vai perecer. Então, para a igreja de Sardes, o Senhor se apresentou desta maneira. Que igreja você é na presença do Senhor? O que você tem feito na presença do Senhor? Que tipo de pastor você é? Que pastor você é na sua igreja e na sua casa? Quem é você diante do Senhor? Se arrepende hoje, porque Jesus está voltando, para que você não venha ser pego de surpresa. Aqui tem muitos caminhos, mas lá só tem 2 caminhos: céu e inferno, vida eterna e condenação eterna. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Este vídeo, minhas amadas, é para a liderança. A liderança. Para vocês verem como que o Senhor fala. O Senhor, ele fala com a igreja, com o membro. O Senhor fala com o líder. O Senhor, ele fala com cada um. Cabe a cada um abrir o ouvido e prestar atenção no que o Senhor quer falar. Então, este vídeo hoje é para os pastores que andam torto na presença do Senhor, mas diz que está reto na frente da igreja. Diz que é direito. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, sei que você não é nada disso, se arrepende hoje.